aqui. Pronto. Então, vamos começar, né, gente? Eu brinquei aqui com vocês agora, né, que eu tava salvando vocês aqui da matemática, mas brincadeiras à parte, a gente sabe o tanto que a matemática é importante no Enem, né, e a redação também. Então, a gente sabe que provavelmente as maiores notas que a gente consegue alcançar no Enem são na matemática e na redação. E aí, falando, né, aqui na nossa aula agora, é por isso que a nossa matéria é extremamente importante, né? É a única área do Enem que a gente pode ter certeza que a gente consegue chegar à nota 1000, né? Então, é muito importante. Às vezes a gente menospreza, acha que não é tão importante, mas né? A gente vai conversar também o tanto, né, ao longo do ano, essa semana, mas também o tanto que todas as matérias são importantes para a redação, né? Porque a redação não é simplesmente a gente chegar lá e, enfim, fazer um texto, né, dissertativo argumentativo. A gente tem que ter os argumentos, né? A gente tem que argumentar, né, colocar os nossos pontos de vista, as nossas ideias, e para isso a gente precisa ter dados, né, fatos que vão comprovar esse argumento, que vão dar força a esse argumento. E a gente vai conseguir isso em todas as áreas do conhecimento, né, gente? Então, por isso que é extremamente importante a gente focar em todas as matérias, né? Porque todas vão conseguir ajudar a gente aqui na redação. Mas, bom, eu queria me apresentar primeiro, né, para vocês. Meu nome é Fernanda, mas vocês podem me chamar de Fê. Como eu disse, eu não sou a professora da matéria, eu sou a monitora. A professora é a Júlia, e a gente tem mais duas monitoras além de mim, que são a Maria Eduarda e a Bruna. E aí, nessa semana, né, especificamente da revisão, eu e a Bruna, a gente também vai estar aqui dando aula para vocês, mas normalmente é só a Júlia, né? Mas a gente vai estar aí com vocês nas monitorias. Que mais? Eu tenho 22 anos, eu estou fazendo letras na UFMG. A minha escolha lá na letras é português-francês, então, se tudo der certo, eu vou sair com 2 diplomas de professora de francês e de português. E assim, eu sempre me interessei muito por essa área da língua, né? Sempre gostei de português. E assim, eu sempre gostei muito da redação, acho que principalmente porque, como eu acabei de falar, a gente tem um pouco de todas as matérias na redação, né? Então eu sempre achei isso muito interessante. Enfim, acho que é isso. Se vocês quiserem fazer qualquer pergunta, tá, gente, para me conhecer, enfim, fiquem à vontade. Mas eu também quero conhecer vocês. Então, eu vou até mandar aqui no chat um esqueminha do que eu quero que vocês tentem responder, tá bom? Então, eu quero que vocês se apresentem falando o nome, a idade, como que vocês chegaram ao Faceduca, como que vocês descobriram, né? Porque como que vocês chegaram até aqui? Se vocês têm alguma ideia de curso que vocês já querem fazer na universidade, os vestibulares que vocês querem prestar, é só o Enem ou tem alguma universidade privada, né? E também quero que vocês citem alguma dificuldade que vocês têm ou alguma matéria que vocês querem ver na aula de redação em geral, né? Vocês podem falar aí, né, enfim, quero ver tal tema especificamente, enfim, ou tenho dificuldade em tal parte, tenho dificuldade em tudo, né? Eu quero que vocês comentem isso com a gente. Tem alguém que quer começar? Ou eu vou fazer pela chamadinha também? A Lorena já mandou, né, no chat, então pera que eu vou ler. Não, você só copiou, né? Não, problema nenhum, Lorena. Então, tem alguém, gente, que quer começar? Ou eu faço pela chamada mesmo? Eu começo. Ótimo, obrigada, Paloma. Meu nome é Paloma,
Deixa eu só voltar nas perguntas aqui. Uhum. Eu tenho 19 anos. Eu fiz o cursinho desde o ano passado, né? A segunda vez que eu tô fazendo. Uhum. E eu cheguei. Deixa eu ver. Ainda não sei qual curso eu quero fazer. E eu tenho muita dificuldade para desenvolver a redação, sabe? Tipo, o meio da redação. Uhum. O Depois que a gente desenvolvimento. Isso, eu tenho muita dificuldade para desenvolver a redação. E. Deixa eu ver. Curso, igual eu falei, eu ainda não sei. É só o Enem que você vai prestar? Ano passado Ano passado não, né? Porque o Enem foi esse ano, né? Mas eu só tentei o Enem. Eu não fiz nenhum vestibular ainda não, mas. Tipo, é porque eu tenho vontade de fazer medicina, mas como é muito ponto, aí eu fico meio assim, eu tô pensando em outros cursos. Tá ótimo. Obrigada, Paloma. Quem mais, gente? Eu não tô anotando nada porque tá gravado, tá, gente? Mas depois eu vou pegar cada coisa que cada ponto que vocês estão falando e vou anotar, tá? Eu posso falar? Eu, Isabela. Meu nome é Isabela Cristina, eu tenho 17 anos. Eu cheguei no Facebook assim, muito de paraquedas, sabe? Eu tava procurando cursinho populares e apareceu ele e foi esse que eu consegui. E eu tô muito feliz por isso. Ótimo. Minha ideia de curso, eu quero fazer Relações Públicas e eu vou prestar o Enem e pela PUC também. E a minha dificuldade que eu mais tenho é a introdução. Tá. Eu crio várias ideias na minha cabeça do que fazer, mas eu não consigo começar, sabe? Parece que É o mais difícil, né? Começar. Tá bom. Sim, começar pra mim é mais difícil. Tá ótimo. Obrigada, Isabela. Então a Lorena mandou aqui no chat agora. Lorena, 19 anos, através de indicação da minha escola, ideia de curso Direito, Enem e o desenvolvimento também, assim como a Paloma falou, né? Tá ótimo. Obrigada, Lorena. Quem mais, gente? Quem quiser ligar a câmera, eu vou amar ver vocês também. Boa tarde, gente. Boa tarde. Meu nome é Gianine, eu tenho 18 anos. Eu quero muito cursar Direito. Deixa. E como acho que foi a Isabela que disse, a minha dificuldade é na introdução. Eu tenho muitas ideias na hora de escrever uma redação, mas eu tenho muito problema em conseguir, começar a redação. Eu acho que essa é a minha maior dificuldade. E eu consegui chegar até o cursinho através de uma amiga. Ela me indicou. E é isso. Tá ótimo. Obrigada, Janine. Marilene, você queria falar? A Manu mandou no chat também. Nome Manuela. E fui no cursinho através da EJA, que uma amiga minha trabalha com a Samira, no setor da Samira, e tinha uma vaga em agosto de 2019. Uhum. Aí eu comecei no meio do ano, então eu já tentei o Enem pela segunda vez. No primeiro ano eu não quis fazer ProUni, e esse ano esperando o resultado para ver o que vai dar. Isso aí, ótimo. Mas eu quero fazer psicologia. Ai, que tudo, Marilene. Ai, vai ser tudo de bom. E adoro a sua área. Quando eu estudava no fundamental, há muitos anos atrás, né, que eu parei, eu fiquei 40 e tantos anos sem estudar, era francês antigamente. É mesmo? Então, mas você fala francês? Não falo nada, nem inglês. Inglês eu não sei nada. Para minhas provas do Enem foi espanhol, porque eu tive uma professora muito boa de espanhol na EJA aí na Federal. Entendi. Não, lá no CP? Aham. Não, a gente tem também a Joana aqui, né, do inglês. Vocês vão ver, gente. Quem não sabe inglês pode ir na Joana também, que vai dar certo.
Então tá. E suas dificuldades, você tem alguma, Marilene, na redação? É assim, tem hora que na hora mesmo da redação você tem 1000 ideias e na hora, vamos supor, ou falta para começar, você não sabe como começar. Uhum. Então também é igual Aí as depois meninas que você falaram. começa, aí o resto flui normal. Mas eu tenho mais dificuldade. Eu tenho mais dificuldade para iniciar. Tá ótimo. Ó, então eu vou ler aqui o chat, né, que eu tava lendo, da Manu. Então, ó, Manuela, 17 anos, minha professora de português me falou, me apresentou, né, o cursinho, Odonto ou Relações Internacionais, que legal. Enem e PUC, e dificuldade em fazer citações, legal, então a gente vai falar muito sobre o repertório sociocultural, né. A Laísa começou a mandar, mas pra mim só chegou o nome. Vou continuar então aqui. A Bárbara, 19 anos, psicologia, muito legal, vai ser colega da Marilene. Desenvolvimento e citações. Pelo Instagram e Enem e PUC. Legal. Valderes, pronunciei corretamente? Se eu não pronunciar, vocês podem me falar, tá, gente? 19 anos. Aluna do ano passado, publicidade e propaganda, legal. E o desenvolvimento, tá bom. A Sofia, 17 anos, uma amiga que fez ano passado. Que legal, medicina ou alguma coisa da área da saúde. Enem. Nunca foi o foco da minha escola a redação, portanto é uma dificuldade muito grande todas as partes da redação, do início ao fim, principalmente o desenvolvimento ou a questão de se fugir do tema principal. Ótimo, vamos trabalhar muito isso, gente. Thalita, 16 anos, nutrição, legal, e introdução também. Tô vendo que a gente vai trabalhar muito a introdução. Tainara, 19, também faz parte do cursinho desde o ano passado. Eu que sou nova aqui, né, gente? Eu não comentei, mas eu sou nova também. Acabei de entrar no Faceduca. Engenharia Química ou Direito, muito legal. Comprovar a argumentação, ótimo. E selecionar as ideias também. Uhum. A Márcia, 49. Ah, é verdade, é o Aloísio, não é Márcia. Eu vi vocês comentando na reunião. Pedagogia ou terapia ocupacional, legal. E tudo. Tá ótimo. A Sara, 17, indicação do meu namorado, medicina, Enem, desenvolvimento e coerência da redação. Acabo me perdendo no meio das ideias e fugindo do tema principal. Perfeito. Quem mais, gente? Tem alguém? Eu vou tentar falar, então. Meu nome é Lívia, eu tenho 18. Eu cheguei no Faceduca por recomendação de uma prima minha. Vestibular que eu pretendo fazer no mais é o Enem mesmo, né, para tentar federal. O curso tem que ser na área de humanas. História, sociologia, nesse ramo que eu me interesso. Legal. E o problema na redação é tipo assim, eu consigo ter as ideias, mas eu não sei como organizar da maneira certa, sabe? Como é pedido no Enem. Mas é isso. Tá ótimo, perfeito. Você, professor? Guilherme. Bom, meu nome é Guilherme, eu tenho 17 anos. Eu conheci o Faceduca através de uma professora de matemática minha que falou, os professores lá são muito bons. E deixa eu só pegar as perguntas. Um curso que eu quero é medicina ou medicina veterinária. Gosto muito de ajudar as pessoas, amo os animais e tal. A sua fotinha é com cachorro. Vestibular, eu quero muito o Enem. Também penso muito na USP. E a minha dificuldade é igual da Lívia. Eu tenho muitas ideias, quando eu conheço o tema, lógico. Tenho muitas ideias, aí eu quero colocar
literalmente todas dentro da redação. Aí acabo ficando uma introdução não, um desenvolvimento enorme e sem muito espaço para a conclusão, que é uma das partes mais importantes. É isso. Perfeito, obrigada, Guilherme. É isso, né, gente? Também são 30 linhas, né? A gente tem que trabalhar muito essa questão. Deixa eu ler que alguém mandou no chat. A Rafa. Rafaela, 19 anos, cheguei ao Face Educa procurando por cursinhos populares e esse ano conseguiu, que ótimo, veterinária, Enem, em dividir as partes. Legal. Agora a Laísa mandou tudo. 16 anos, Direito ou Relações Internacionais, dificuldade ao desenvolvimento e Enem e PUC. A Keila, 20, minha amiga me indicou, enfermagem ou odonto e desenvolvimento e introdução são as dificuldades. Tá ótimo. Quem mais, gente? Eu tô um pouco sem o controle de quem que tá falando. Meu nome é Camila, eu tenho 18 anos e eu conheci o Face Educa porque uma pessoa de um aplicativo me indicou. Eu estava até meio perdida, então eu conheci por aí. Eu quero fazer administração e quero fazer só o Enem mesmo. E eu tenho dificuldade em organizar o meu texto e o meu tempo também. Ótimo. Ninguém falou isso, né, gente? Mas é uma questão muito importante a questão do tempo também pra gente. Boa, Camila. Olá, posso falar? Claro! Meu nome é Ilaia, eu tenho 18 anos. Esse ano eu estava procurando por cursinhos populares, eu fui tentando vários cursinhos, acabou que eu passei na FACE, que era o que eu queria mesmo. Eu pretendo fazer história, mas eu não tenho certeza, assim, eu estou aberta para outros cursos. Tem que ser de um ano também. Tem muita dificuldade, porque tipo assim, eu tenho muita ideia às vezes e eu não consigo organizar. Fico meio confusa, eu fico meio perdida às vezes. Ótimo, tô vendo que tem algumas dificuldades bem parecidas aqui, pelo menos, na turma, né? A Larissa mandou 21 anos, estava procurando cursinhos gratuitos e achei a FACE, arquitetura ou design e o desenvolvimento, e só o Enem. Ótimo. Quem mais? Boa tarde. Pode falar, Lívia. Acho que é a Isabela que falou. Não foi? Vou falar. Oi, meu nome é Isabela. Eu tenho 17 anos. Uma colega de trabalho falou comigo que estava fazendo um cursinho e tal. E aí ela super elogiou. Ela fez ano passado. E aí eu fui atrás e me interessei também. Eu vou fazer medicina. E a minha maior dificuldade na redação, eu também acredito que seja a introdução. Porque eu tenho muita ideia e não sei como que eu vou organizar aquilo ali, por onde começar e tal. Perfeito. Obrigada, Isabela. Vinícius. Então, eu tenho 22 anos. Eu conheci o Face Educa pela faculdade mesmo. E aí eu recebi o comunicado, decidi me inscrever. Aí eu consegui passar na seleção. E eu penso em tentar de novo o Enem e o FUVEST também, caso tenha, né, online. E eu penso agora em pedagogia, filosofia ou letras. Tô meio indeciso ainda. Tinha letras. E minha maior dificuldade na redação é saber como organizar meus argumentos, porque às vezes eu tenho a impressão que eu estou elaborando tipo um super argumento e depois eu descubro que na verdade eu fiz tudo menos argumentar. E também sobre conectar as diferentes partes do texto, a introdução. Eu sinto que o meu texto ele fica muito quebrado. Perfeito. E que é muito importante, né? Perfeito. Que mais, gente? Tá faltando alguém?
Tô vendo a Carmen aqui. Quer se apresentar, Carmen? Minha dificuldade é isso mesmo. O tempo, para mim, então, eu acho o tempo assim muito curto. Eu tenho muita dificuldade em redigir na hora, não sei se é porque eu fico nervosa. Às vezes eu posso até ter o assunto, mas acho que eu fico preocupada com o horário, eu não consigo desenvolver a redação no tempo hábil, né? Uhum. E tenho muita dificuldade no desenvolvimento. Uhum. E você já tem algum curso, Carmen, que você já sabe que você vai tentar? Eu gosto muito da área da natureza, assim, a área de natureza, assim, fala assim, sobre planta, eu gosto muito de alguma coisa assim, mas ainda vou decidir depois. Eu estou Perfeito. pensando. Isso aí, perfeito. Obrigada. Quem mais, gente? Vou chamar aqui a listinha, hein, de participantes. Anitta tá aí. Eu tô. Eva. Se apresenta. Eu sou a Anitta. Eu tenho 23 anos. Eu sou aluna do ano passado. Uhum. Eu quero medicina veterinária. Vestibular é só mesmo o Enem. Uhum. A minha dificuldade na redação é o desenvolvimento. Perfeito. Obrigada, Anitta. A Bárbara já falou, se eu não me engano, né? Carmen também, acho que a Gabriela também, Janine, Guilherme, Ilaia, Isabela também, Isabela Cristina também, Camila, a Keila mandou, a Larissa falou, acho que a Larissa mandou, né, no chat. Lívia, a Lorena, Manu, Márcia, Maria Eduarda, Matheus não... Oi. Oi. Achei que eu ia fugir. Não vou deixar ninguém fugir, gente. Deixa eu ver aqui. Meu nome é Maria Eduarda, eu tenho 18 anos e eu conheci o Faceduca pesquisando mesmo, sabe? Que eu estava interessada em fazer cursinho e aí, por um acaso, eu vi no Google e fiz a inscrição. O curso que eu tenho vontade de fazer é nada a ver um com o outro, nada a ver mesmo, é medicina e direito. Nada a ver. E eu tenho muita dificuldade no desenvolvimento também, sabe? E eu só quero prestar o Enem mesmo. Perfeito. Obrigada, Maria. Quem mais, gente? O Matheus não falou, acho que a Natália também não. Oi. Oi, Matheus. Oi, gente, sou o Matheus, eu tenho 20 anos, eu tô no Faceduca desde o ano passado, tentei Enem agora no começo do ano, né? Tô esperando o resultado sair para ver se vai rolar ou não. Se não rolar, eu tento de novo, porque eu quero psicologia e só federal para mim mesmo, ou 100% pelo ProUni. Uhum. Perfeito. E minha maior dificuldade em redação é na parte do repertório sociocultural mesmo. Uhum. Legal. Obrigada, Matheus. Nada. A Natália, eu não lembro se ela... Sou eu, vou falar. Tá me ouvindo? Vou abrir minha câmera pra você me ver. Eba. Tá dando certo? Tô te vendo. Então tá, ó. Meu nome é Natália, eu tenho 17 anos e eu conheci o Faceduca assim. Não era para mim fazer o Faceduca, eu me inscrevi em outro cursinho da UFMG, só que eu perdi a data de inscrição dele. Aí uma amiga me mandou todos os outros cursinhos que teve, eu me inscrevi em vários e a FACE me chamou. A minha ideia de curso é arquitetura ou direito, porque todo dia eu penso em alguma coisa, então eu sempre mudo, mas até hoje o que mais durou foi arquitetura. Então, por enquanto, é arquitetura. A minha dificuldade é mais no desenvolvimento e algumas regrinhas também que eu acabo deixando passar. E é isso, né? E eu quero fazer o Enem. Perfeito, perfeito. Eu acho muito engraçado quando vocês falam, né, gente, que vocês querem um tanto de coisa, porque eu mesma, quando fui fazer, eu decidi depois de fazer o Enem. Então, assim, faz parte. E vocês vão ver que fazendo o cursinho, né, a gente vai descobrindo muito das matérias. Isso é legal. Obrigada, Natália. Quem mais, gente? Paloma já falou, Rafa. Tainara, acho que Tainara não falou, Thalita, acho que só. Vocês querem falar, meninas?
Bom, se alguém que eu não chamei quiser... Ah, você falou, desculpa. Não, gente, desculpa. Depois eu vou até gravar o nome de vocês, né? Mas tá tudo gravado, como eu falei. Eu e as meninas da redação, a gente vai pegar todos os pontos que vocês falaram, a gente vai anotar pra gente trabalhar muito nesse ano, esses pontos, né? Bom, acho que a gente já pode começar mesmo a aula, né, gente? Eu aproveitei que, como eu sou monitora e eu não tenho tanto esse espaço com vocês, né, de estar aqui sempre na aula, eu quis realmente que vocês se apresentassem pra gente ter pelo menos algum contato, né? Claro que eu vou estar sempre na monitoria com vocês, mas não é sempre que a gente vai estar aqui na aula mesmo, né? Então, bom, vamos começar e falar o que é a redação do Enem, né? Eu vou apresentar aqui, vou compartilhar minha tela. Vocês me falam se vocês estão vendo. Vocês estão vendo, gente? Sim. Sim, Eba. Sim. Obrigada. Então, bom, vamos lá, né? Eu tenho certeza que todo mundo, mesmo quem já prestou o Enem ou quem vai ser a primeira vez, sempre se perguntou assim, o que é esse texto dissertativo argumentativo que a gente só vê no Enem, né? O que ele é, o que ele serve, o que ele faz, né? Enfim, como que eu faço essa redação, né? Então, é isso que a gente vai falar um pouquinho ao longo dessa semana, né? Não só hoje, mas durante essa semana de revisão toda, tá bom? Hoje eu vou tratar com vocês a estrutura, as principais características, as informações básicas da redação, né? Eu sei que tem gente aqui que já tentou o Enem, então com certeza já conhece, né? Mas é bom a gente sempre relembrar, né? Porque são coisas bem importantes, assim. Se vocês tiverem dúvidas, eu não falei, né, gente? Mas podem mandar no chat que eu tô olhando também, ou podem ligar o microfone, tá bom? Então, bom, quais são as principais características, né, da redação do Enem? Então, a gente tem um texto em prosa, isso quer dizer que não pode ser, tipo, um poema em versos, né? Tem que ser um texto, assim, uma unidade textual em prosa, do tipo dissertativo argumentativo. A Bruna vai falar só do tipo dissertativo argumentativo amanhã com vocês, então eu não vou entrar muito nessa questão. Mas a gente tem um texto que é dissertativo, né, gente? Dissertar é falar sobre alguma coisa. E o argumentativo é argumentar sobre essa coisa, né? Então a gente vai ter um texto que a gente vai ter que dar algumas informações e alguns argumentos sobre um determinado tema, né? E aí eu coloquei, então, um tema de ordem social, científica, cultural ou política. A redação do Enem, na verdade, ela quer tratar de problemas que existem na sociedade brasileira. Então, temas que já foram, assim, do Enem, né? Esse ano passado, o estigma associado às doenças mentais, persistência da violência contra a mulher, democratização do acesso à cultura. Então, são sempre, assim, temas sociais, né, da sociedade brasileira como um todo. E a gente vai, então, ter que resolver, né, de uma certa forma, esses problemas. Tentar resolver, né? Os aspectos a serem avaliados na redação, elas se relacionam com as competências que devem ter sido desenvolvidas durante os anos de escolaridade. Então, normalmente, o que se pede no Enem é o que a gente aprende, então, no ensino médio, né? E aí, aqui no cursinho, a gente traz todas essas competências, né, todas essas matérias trabalhadas no ensino médio nesse ano, né, em um ano só, fazendo aí um resumão, né, de tudo, junto com a área de português, né, com todas as áreas aí. Na redação tem a defesa de uma tese. O que é a tese? A tese é uma opinião a respeito de um tema. Então, eu, Fernanda, tenho uma opinião sobre um determinado tema, e aí, quando eu falo sobre essa minha opinião, ela é minha tese, né? Ela é o que eu acredito, é a minha opinião acerca daquilo. E para defender essa tese, como a gente falou antes, eu vou ter que argumentar, né? Para, enfim, convencer o leitor do que eu estou falando, né? Então, eu tenho que fazer essa tese apoiada em argumentos consistentes, estruturados com coerência e coesão,
formando uma unidade textual, né? Esse texto ele deve ser redigido de acordo com a modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então, isso quer dizer que a gente tem que tomar muito cuidado, por exemplo, com as marcas da oralidade. O que é isso? É pra, né? E a gente tem que então colocar para e não pra. Recursos como né, enfim, né? A gente não pode utilizar na redação. E na redação do Enem especificamente, a gente tem que ter uma proposta de intervenção social para o problema da sociedade brasileira, né, que é o tema aí. E essa intervenção que a gente vai fazer, ela tem que respeitar os direitos humanos, né? Então é isso, a gente vai ter que propor uma solução para o problema da sociedade que foi apresentada como tema, certo? Coloquei também que o máximo de linhas é 30, né? E o título é um elemento opcional. Talvez a Bruna fale amanhã melhor com vocês, mas eu, pessoalmente, não gosto muito de colocar título. Acho que muitas vezes a gente pode se perder nesse título, pode ser um título que fuja um pouco do tema, e além disso, a gente perde uma linha, né, gente? Como vocês mesmos estavam falando, 30 linhas é muito pouco, né? Então, você colocar uma linha ali só com um título, que às vezes nem é um título tão bom assim, eu pessoalmente não gosto. Mas, claro, né, pode ser um título que seja um bom título, né, que acrescente também a redação. Então, eu coloquei aí que o tipo dissertativo argumentativo, ele tem a intenção de persuadir, de convencer o leitor a uma posição, a um ponto de vista, através de argumentos que sustentem essa tese. Esses argumentos, né, gente, que a gente está falando aqui, esses argumentos, essas ideias que a gente, então, fala para uma pessoa para convencer ela, né, para falar que a nossa opinião é a certa, né. Então, o que a gente pode usar como argumento, né, como alguma coisa que vai dar consistência, que vai dar força para o nosso pensamento? É o que a gente chama do repertório sociocultural, né? Então, a gente pode citar dados, estatísticas, filmes, séries, poemas, músicas, enfim, artistas, citações, né, estudos. Então, tudo que eu posso falar, olha, isso acontece por causa disso, né, e isso então vai dar força para o meu argumento. Então, a pessoa que está lendo, ela vai ficar, verdade, né, assim, então ela vai querer acreditar no seu ponto, né, e é isso que a gente chama, então, do repertório sociocultural, que a gente tem que trabalhar com esses argumentos, certo? Bom, vamos ver agora. Se vocês tiverem dúvida, gente, podem perguntar, tá bom? Ou então no finalzinho. Vamos falar agora sobre as 5 competências, especificamente. Então, a redação do Enem, ela é avaliada de acordo com 5 competências, né? Cada competência vale 200 pontos, então, ao todo, a gente tem aí 1.000 pontos na redação. As penalizações são feitas de 40 em 40 pontos. Então, na hora que o corretor ele vai corrigir a prova, ele vai tirando de 40 em 40. Né? Então, você tem lá, por exemplo, uma competência 200, 160, 120, 80, 40 e 0. Né? E essa correção, ela é feita por pelo menos 2 corretores de forma independente, né? Então, cada um na sua casa. E então esses 2 corretores, eles corrigem. Se der uma discrepância nas notas, por exemplo, um professor em uma competência me deu 200 e o outro me deu 80, tem alguma coisa errada, né? Tem uma discrepância, uma diferença muito grande. O que acontece? A sua redação, então, vai para um terceiro corretor que vai avaliar, e aí vai ser a média, sua nota, essa competência vai ganhar a média das notas mais próximas, né? O que acontece muito também normalmente é, vamos supor, o primeiro corretor me deu 200 e o segundo me deu 160, né? A gente aí tem uma diferença muito pequena de 40 pontos, né? Então, o que acontece nesse caso, ela não vai para uma terceira correção.
ela na verdade fica com a média. Então, você tiraria 180 nessa nota, tá bom? Essa competência, né? Então, situações que levam a 0, gente. São, assim, situações que a gente não pode deixar acontecer de jeito nenhum. Nenhum de vocês vão poder levar a 0, né, gente? Senão a gente puxa a orelha de vocês, pelo amor de Deus. Mas, assim, são coisas simples, mas que são muito importantes de serem lembradas, né? Então, folha de redação em branco. Parece óbvio, né? Mas tem muita gente que, por exemplo, escreve na folha de rascunho, não dá tempo, às vezes, de passar em branco, não dá tempo de passar a limpo e deixa em branco, né? 0. Texto insuficiente, 7 linhas ou menos. Então, a gente tem que escrever no mínimo 8 linhas. Vamos combinar, né, gente, que a gente vai tentar fazer sempre 30 linhas, né? Desenvolver o máximo possível. Deixa eu ver aqui se vocês mandaram alguma coisa. Ah, tem alguém tentando entrar. Ah, a Sofia mandou, não tinha visto, desculpa. Você vai postar o PowerPoint? Vou. Tudo isso daí eu vou divulgar pra vocês depois, tá, gente? Tanto o PowerPoint, tanto a gravação da nossa aula, tá bom? Vou disponibilizar tudo. Então, no mínimo, 8 linhas. Formas elementares de anulação, ou seja, desenhos, assinaturas, sinais gráficos, etc. Então, se você fizer um desenho ou assinar no lugar errado, né, enfim, zera a redação, né, gente? É um texto. Cópia integral dos textos da prova da redação, então os textos motivadores, ou do caderno de questões. Então, já teve gente que, sei lá, achou uma frase bacana numa questão lá de linguagens, copiou, né? Não pode, gente. A gente até pode, assim, desenvolver a partir do texto motivador, mas cópia, não, certo? Fuga total ao tema. Então, se é sobre a democratização do acesso ao cinema e eu falo de esporte, fugir do tema, né? Não atendimento ao tipo textual. Isso o tipo textual do Enem é o dissertativo argumentativo. Se eu escrevo poema, gente, 0, né? Assinatura, o nome, o apelido, enfim, fora do local devido. Então, na folha do Enem tem um lugarzinho só para você assinar o seu nome. Se você não assina ou assina em outro lugar, 0. Mesmo que você tenha feito uma redação perfeita. E, por último, a parte desconectada, né, gente? Que é uma parte do texto que não tem nada a ver com o que você está falando. Eu adoro, assim, por mais que seja triste, né, as pessoas que tenham feito essas partes conectadas, eu rio bastante. Então, eu trouxe para vocês aqui, só como exemplo, né, a título de exemplo, essa redação aqui que o menino, ele colocou no meio da redação dele, ele estava falando de migração, a receita do miojo. Então, ele estava lá falando sobre imigração ilegal e colocou aí, para não ficar muito cansativo, vou agora ensinar a fazer um belo miojo. Ferva 300 ml de água, uma panela. Quando estiver fervendo, coloque o miojo, espere cozinhar por 3 minutos, retire o miojo do fogão, misture bem e sirva. E depois ele continuou normalmente, gente. Uma boa solução para o problema. Então, uma parte totalmente desconectada, né? Que não tem sentido nenhum com o que ele estava falando antes. E outro caso também que eu acho ótimo é o hino do Palmeiras, gente. Que o menino também foi lá e colocou. Se fosse eu corrigindo, eu não sei o hino do Palmeiras, né? Então, não sei se eu iria identificar de cara. Mas vocês podem ver que aqui mais no meio ele fala: e o Palmeiras no ardor da partida, né? Então, com certeza, o corretor ia perceber que tem alguma coisa errada, né? Que estava falando ali também dos imigrantes e do nada um Palmeiras, né? Então, realmente, são essas partes totalmente desconectadas do texto que, enfim, não tem nada a ver com o que a gente estava falando. Então, nota 0 também, tá bom? Acabou que eu não coloquei, né? Eu acho que talvez eu tenha esquecido, mas não acontece muito. Mas redações em outra língua, né, também dão 0. Então, enfim. Vamos falar sobre as competências, cada competência.
já adiantando, né, gente? A gente vai trabalhar durante esse ano cada competência. Então, a gente vai ter aula só da competência 1, aula só da competência 2. Então, hoje é realmente assim, um resumão. Não se preocupem se tiverem alguma coisa que vocês não entenderem, né? Podem me perguntar hoje no final da aula, mas a gente vai trabalhar isso tudo aí durante o ano. Então, o que é a competência 1, que é avaliada? Demonstrar o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Ou seja, escrever com uma estrutura sintática boa e sem desvios, né? Como eu comentei antes, por exemplo, que não tenha marcas de oralidade, né? Que a gente não esqueça nenhum acento. É isso. Coloquei nesses 2 quadrinhos aí como que os corretores podem tirar pontos, né, de vocês nessa competência 1. Então, na estrutura sintática, que é a estrutura do texto, né, como ele é construído, então, o truncamento de períodos. O que é esse truncamento? O truncamento é, por exemplo, quando a gente tem uma vírgula ou um ponto, onde a gente não deveria ter. Então, eu coloquei uma frase lá e interrompi meu raciocínio com um ponto e depois continuei, né? Então, esse é um truncamento, é um corte, né? Uma frase, como você sentisse que faltasse alguma coisa nesse seu período. A justaposição é o contrário. É quando não tem ponto, não tem vírgula, fica aquela frase gigantesca que quando você vai ler, você nem tem mais ar, né? É isso. Então, você vai colocando uma oração atrás de outra, né? Assim, sem parar. E também o excesso, a duplicação ou a ausência de palavras, né? Que são os elementos sintáticos que vão fazendo essa ligação aí da estrutura. Os desvios que podem acontecer, que vocês vão perder pontos com isso, é de convenção de escrita e gramaticais. Então, aí pode ser, por exemplo, acentuação ou ortografia, né? Escrever uma palavra errado. De escolha de registro, que é essa questão da marca da oralidade, né? Se a gente colocar um pra em vez de para. E a escolha vocabular. Então, por exemplo, na época que teve o tema da democratização ao acesso ao cinema, muitos alunos usaram a democratização com um sentido diferente do que ele tem, né? Muitas vezes, provavelmente, não entenderam a palavra e usaram de forma errada. Então, a gente também precisa ter essa escolha certa, né? Vamos dizer assim. Trouxe para vocês, então, como que é cada ponto, como que ele é atribuído, né? E só para deixar claro, gente, tudo isso que eu tô trazendo aqui para vocês, isso tudo tá escrito tanto na cartilha dos alunos, né, que o governo, que o INEP disponibiliza, e tanto a cartilha do corretor. Eu coloquei no final as referências para vocês, mas tá tudo na internet, tá tudo no Google disponível, tá bom? Então, olha, na competência 1, para tirar 200, a gente tem que ter uma estrutura sintática excelente. Isso quer dizer, eu posso ter no máximo uma falha. Então, vamos supor, eu posso ter um problema de justaposição, né? Esqueci de pôr uma vírgula. E, no máximo, 2 desvios. Então, isso pode ser uma palavrinha errada e esqueci um acento, né? Por exemplo. 160, estrutura sintática boa e poucos desvios. 120, estrutura sintática regular e alguns desvios. 80, estrutura sintática deficitária ou muitos desvios. 40, estrutura sintática deficitária com muitos desvios. E 0 é uma estrutura sintática inexistente, né? Quer dizer que é só um jogado de palavras, né? Lá que não tem sentido nenhum, tá bom? Aí vocês podem me perguntar, mas Fê, no 200 fala certinho, né? No máximo uma falha e no máximo 2 desvios. E nos outros pontos, né? Por que tá poucos, alguns, muitos, né? Por que não tá especificando mesmo? Porque se a gente pensar, é muito difícil a gente pensar, por exemplo, vamos pensar num texto de 8 linhas e num texto de 30. Em cada um, a pessoa cometeu 3 desvios, vamos dizer assim. Então, no texto de 8 linhas, cometeu 3 desvios, e no de 30 linhas também 3 desvios. Vocês concordam comigo
que para esse texto de 8 linhas, acaba que 3 desvios são muito, né? Acaba sendo muito. E para esse de 30 linhas, só 3 desvios acaba sendo pouco, né? Porque ela escreveu muita coisa e só errou 3 coisinhas. Então, é por isso que não tem um número certinho, né? Mas eu diria que, por exemplo, para um texto que tem 30 linhas, para ele conseguir 160, até cerca de 6, 7 desvios, ele pode conseguir a nota de 160. Mas é claro, né, gente? Depende, tem que ver ali como que está estruturado esse texto. Tudo certo? Alguma dúvida, gente? Deixa eu ver aqui no chat se tem alguma coisa. Ah, não, vocês estão rindo lá no miojo, né? Aposto. Não consigo. Essa foi boa. Ai, gente, então vamos lá. Competência 2. Oi. Só te perguntar uma coisa. Quando a pessoa vai fazer uma redação no Enem, por exemplo, tá lá um título lá falando sobre por exemplo, falando sobre o cinema, e a pessoa tem pouco assunto sobre esse tema, como que a gente deve ficar desorientado, né? Quando um assunto semelhante a esse chegar na hora e a gente não ter quase assunto. É difícil, né, Carmen? Tipo assim, a gente Pois tem que... Aí eu tava querendo saber que, como é um exemplo, né? O cinema, mas pode vir outros títulos aí, tipo assim, que a gente aborda pouco assunto, né? E aí, fica assim, como que a gente vai fazer? Pode até saber fazer a redação, mas, às vezes, o assunto daquele que está pedindo a redação, que é o título, né? Perfeito. E aí, fica com interrogação, né? Precisa saber. Você tem toda a razão, Carmen. É exatamente por isso que na nossa redação aqui no Face Educa, a gente não vai trabalhar só a questão da estrutura do texto, né? Como que faz? A gente vai trabalhar exatamente os temas que podem cair, até o que a gente chama de eixo temático. O que é isso? A gente tem o eixo da saúde, o eixo da educação, o eixo da economia, enfim. E a gente vai trabalhar ao longo do ano esses eixos. Por quê? Porque vamos supor que cai um tema que você nunca viu. Um tema, sei lá, da saúde que a gente nunca trabalhou. Mas como a gente trabalhou ao longo do ano vários temas de saúde, vão ter várias argumentações que você vai poder usar também nesse texto. Entende? Então, apesar da gente talvez não conhecer, né, sobre o tema específico, a gente vai tentar trabalhar ao longo do ano os mais diversos eixos para pelo menos algum poder encaixar ali também naquela redação. Tá bom? Sim. Te respondi, mas fica tranquila, porque exatamente isso, a gente não vai trabalhar só a estrutura, né? A gente vai trabalhar exatamente essa questão de argumentar, ideias, né? Então, pode ficar tranquila. Obrigada. Nada. Então, competência 2. Compreender a proposta de redação e aplicar os conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Então, eu coloquei aí esses 3 quadradinhos, o que realmente está propondo aí, né? Então, os limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. O que é isso? A pessoa tem que saber qual que é a estrutura do texto dissertativo argumentativo, que é o que a Bruna vai conversar amanhã com vocês na aula. A gente tem que ter áreas de conhecimento, que é o que a gente chama de repertório sociocultural, que é isso que a Carmen acabou de falar, né? Como é que eu comprovo uma ideia, enfim, repertório sociocultural, tá bom? E compreensão da proposta de redação. Muitas vezes a gente não consegue... Oi. Você pode voltar no limites estruturais, porque travou o som. Posso, claro, desculpa. Então, olha, o que são os limites estruturais do texto dissertativo argumentativo? É realmente você saber qual é a estrutura desse tipo de texto. Então, a Bruna vai falar amanhã com vocês melhor, né? Não se preocupem. Mas, por exemplo, a gente sabe que no texto dissertativo argumentativo, a gente tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Se não tiver um desses, por exemplo, a gente já sabe que a pessoa não entende o que é o texto dissertativo argumentativo. Então, a gente já percebe que tem uma falha aí, tá bom? Aí, a área do conhecimento, repertório sociocultural, né, são essas áreas do conhecimento de todas as matérias. Por isso que eu falei no comecinho da aula, como que é importante a gente também
como que a matéria de química, de física, de história, de geografia faz toda a diferença na redação, né? Não é só a redação por si, são todas as matérias dentro dela, né? E a gente tem a compreensão da proposta de redação. Professora, oi. Seu travou. Tá falhando, Fernanda? Opa. Voltei, gente. Acho que foi uma internet aqui que deu um pau. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Ai, que ótimo. Agora sim. Obrigada, Agora gente. sim. Então, pera, eu vou voltar a compartilhar aqui com vocês. Vocês estão vendo? Sim. Sim? Tô vendo. Então, eu vou repetir essa partezinha aí, né? Pra não sei que horas que parou. Então, o que eu tava falando, que vão ser avaliados basicamente 3 pontos, né? Se você conhece os limites estruturais do texto dissertativo argumentativo, isso é, se você conhece a estrutura do dissertativo argumentativo. A Bruna vai falar melhor amanhã com vocês, porque ela vai tratar só desse tema, mas, por exemplo, a gente sabe que num texto dissertativo argumentativo a gente precisa de introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, se eu não tiver um deles, por exemplo, o corretor já entendeu que eu não entendi esse tipo de texto, tá bom? As áreas do conhecimento, né, que é o que a gente chama de repertório sociocultural, estava falando como que é importante, por exemplo, a gente estudar história, geografia, enfim, química, porque todos esses conhecimentos podem nos ajudar na hora de formar o repertório sociocultural. E a compreensão da proposta de redação. Muitas vezes a pessoa não compreende exatamente qual que é a proposta, né? Então, por exemplo, quando teve, esse ano, né, o estigma associado às doenças mentais. Pode ter gente que só falou das doenças mentais sem tratar o estigma, né, que tem junto com ele. Então, é essa não compreensão total da proposta, tá bom? Coloquei aqui, então, a pontuação, né? Então, 200 pontos é se você abordou completamente o tema. Repertório legitimado, isso quer dizer um repertório comprovado, né? Que é certo, que ele existe, que ele, enfim, está certo. E pertinente ao tema, né? Tem que ter a ver ali com o tema que você está tratando, com uso produtivo. Por que esse com uso produtivo? Porque se você não tiver um uso improdutivo desse repertório, você vai tirar 160. O que seria esse uso improdutivo? Você pode ter um repertório, né, sociocultural que é certo, é válido, tem a ver com o seu tema, mas não acrescentou nada na sua argumentação, né? Ele não fez a pessoa ali pensar, poxa, realmente faz sentido. Então, ele foi improdutivo, ele foi inútil, né? Ele não ajudou nessa construção. A gente tem aí no 120 a abordagem completa do tema, 3 partes do texto e uma embrionária, que a gente chama de parte embrionária do texto. A gente acabou de falar das 3 partes do texto, né? A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. A gente chama de parte embrionária essa parte que foi mal desenvolvida, que ela está incompleta, muitas vezes que ela é muito curtinha. É isso que a gente chama de parte embrionária. Então, você pode ter feito as 3 partes do texto: introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas sua introdução teve 2 linhas, foi mal desenvolvida, né? Então, ela é considerada uma parte embrionária. Repertório baseado nos textos motivadores, né? E repertório não legitimado ou repertório legitimado, mas não pertinente ao tema. Pode ser um repertório válido, mas que não tem nada a ver com o tema que você está tratando, né? O 80, abordagem completa do tema e 3 partes do texto, sendo 2 delas embrionárias. O
que é isso que a gente acabou de falar, né? 2 partes mal concluídas, mal desenvolvidas. 40. Tangência ao tema. O que é essa tangência? Tangência é quando você não fala sobre o assunto como um todo. Igual eu acabei de dar o exemplo mesmo, né? O estigma associado às doenças mentais, eu tenho que falar tanto das doenças mentais, mas tanto do estigma, né? Não, se eu falar só de um, estou tangenciando esse tema. Ou traços constantes de outros tipos textuais. Então, se eu falar, por exemplo, se ao longo da minha redação eu usar várias vezes uma narrativa, isso é traço de outro tipo, né? Não faz parte do dissertativo argumentativo. E aí, fuga total ao tema ou não atendimento à estrutura, né? É 0 nessa competência e, como a gente já tinha visto antes, ele é um dos argumentos para zerar a redação toda, né? Então, fuga ao tema ou atendimento ou não atendimento à estrutura dissertativa argumentativa. Tudo certo, gente? Oi. No 120, está falando em repertório baseado nos textos motivadores. Uhum. Ano passado, eu tive aula de redação para um concurso militar e nós estávamos falando justamente sobre isso. E, por exemplo, quando apresentam dados nos textos motivadores, vamos pegar um tema aleatório aqui, vamos pegar escassez de água no Nordeste, qualquer um mesmo. Aí lá está falando que 60% da população não tem acesso à água potável. Para eu não usar esse 60%, eu posso colocar no texto, tipo, 40% da população do Nordeste tem acesso à água potável. Não peguei eu me baseei nos seus motivadores, mas não peguei o dado de lá. Eu meio que dei uma dribladinha e peguei o que restou, né? Uhum. Posso fazer isso? Então, se você fizer isso, provavelmente ainda vai ser o corretor, né? Se ele prestar bem atenção, porque também tem isso, né? Às vezes ele não vai lembrar desse dado, mas se ele prestar atenção, isso é sim considerado baseado nos textos motivadores, né? Não é cópia, porque lembrando que cópia a gente tem 0, né? É a nota 0. Mas se é só baseado, tudo bem. Mas provavelmente perderia ponto caso o corretor não prestasse atenção no texto motivador, viu, Guilherme? Então, pode passar em branco, né? Às vezes o corretor só ficou com a informação dos 60%, e aí, como você falou, 40%, ele não se tocou, né? Às vezes pode dar certo, mas é arriscado, tá bom? Eu falo, mais da metade da população do Nordeste não tem acesso à água potável. Também seria repertório baseado no texto. É considerado baseado no texto porque esse dado está lá, né? Ele está dado. Mas, como você falou, depende do corretor, depende se ele vai lembrar, né? Mas eu diria que é arriscado, tá bom? Ok. Obrigado. Competência 3. Vou tentar acelerar um pouquinho, né, gente? E nossa aula acaba 4h20. Então, competência 3. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então, coloquei as 3 principais coisas nessa competência, né? O projeto de texto, a coerência e o desenvolvimento das ideias. O que é o projeto de texto? O corretor, quando ele vai ler seu texto, ele vai sentir se você fez um projeto de texto. Por exemplo, para que serve a folha de rascunho, gente? Para a gente colocar, esse ponto aqui vai ser antes desse, esse argumento vai ser depois desse, porque assim vai ficar uma unidade textual, né? Um argumento linkando o outro. Isso o corretor ele vai perceber, né? Se tiver tudo certinho, uma organização no seu texto, o projeto de texto está excelente. Que tem tudo a ver com os outros dois, né? Que é a coerência, ou seja, a coerência, gente, é a gente ter uma coisa que você está falando ter a ver com outra coisa que você falou antes, né? Então tem que ser sempre argumentos linkados, né? Que juntem, que vão formando o texto, não simplesmente jogados, né? Que é esse desenvolvimento das ideias, né? Tem que ser um desenvolvimento, né? E não simplesmente jogar elas no texto. Então,
Essa competência, olha, o 200, projeto de texto estratégico, desenvolvimento das informações, os fatos e as opiniões em todo o texto. Projeto de texto com poucas falhas e desenvolvimento da maior parte das informações, fatos e opiniões. 120, projeto de texto com algumas falhas e desenvolvimento de algumas informações. 80, projeto de texto com muitas falhas e desenvolvimento, acho que eu repeti aí, sem desenvolvimento, não, então projeto de texto com muitas falhas e sem desenvolvimento, ou com desenvolvimento de apenas uma informação. O 40, tangenciou ao tema, né, mas com direção. O que a gente diz que esse tangenciou o tema com direção? Você tangenciou o tema, né, então você não está falando do tema proposto especificamente, mas você tem uma direção, você está falando de alguma coisa ali, está buscando um caminho certo. Ou abordagem completa do tema e sem direção. Esse sem direção sabe quando você está conversando com um amigo, e aí você está falando, e aí você pergunta, o que a gente estava falando mesmo? É isso, é sem direção, você fala e não chega a lugar nenhum, né? E aí o 0, tangente ao tema e sem direção. Percebam, na competência 3, a tangência ao tema é 0, mas na competência 2, tangência ao tema é 40. Então, vocês percebem como cada competência está ligada uma à outra, né? Faz diferença, todo o texto, né? Que tudo é avaliado de uma forma conjunta, vamos dizer assim. Bom, vou passar também, vou continuar, tá, gente? Mas vocês podem perguntar se tiverem dúvidas. A competência... O que é tangente mesmo, Fernanda? Tangenciar é, por exemplo, igual eu dei o exemplo de, por exemplo, estigma, que foi o desse ano, né, 2020. O estigma associado às doenças mentais. Isso quer dizer que eu não posso falar só das doenças mentais. Eu tenho que falar do preconceito, do estigma que tem com essas doenças. Então, se eu falar, por exemplo, só das doenças mentais, eu estou tangenciando. Deu para entender? Sim. Por exemplo, democratização ao acesso ao cinema. Se eu falar só de cinema, eu não estou falando da democratização, né? Então, eu tangenciei. Tá bom? Deu para entender? Tá já. Competência 4. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Então, coesão textual, né? Coloquei as duas coisinhas principais. Coesão textual e elementos coesivos inter e intraparágrafos. Eu acho que alguém falou na hora, né, que a maior dificuldade é isso, de usar conectivos, né? Palavrinhas que vão juntar realmente um parágrafo ao outro, uma frase à outra. É isso, tá bom? Então, olha, 200 pontos, presença expressiva de elementos coesivos inter e intraparágrafos. O que é isso, né? Interparágrafos é dentro de um mesmo parágrafo, ligando as frases de um mesmo parágrafo. E intraparágrafos de um parágrafo para o outro. E raras ou ausentes repetições e sem inadequação. 160, presença constante de elementos coesivos. 120, presença regular. 80, presença pontual. 40, presença rara. E no 0, né, palavras e períodos justapostos, desconexos, né, que não tem nenhuma palavrinha ligando um ao outro, né? Nessa competência especificamente, para tirar 200, gente, a gente tem que ter 2 conectivos que liguem um parágrafo ao outro. Então, né, 2 parágrafos. Então, eu coloquei lá a minha introdução, e aí eu começo o meu segundo parágrafo dizendo assim, a partir disso, né? Ou, por exemplo, na hora da conclusão, eu coloco retomando a ideia passada, né? Então, os conectivos são isso que a gente vai linkando um parágrafo ao outro. Para tirar 200, a gente precisa de 2 no mínimo. E 160 eu preciso de 1 no mínimo. Então, são realmente bem pontuais aí nessa questão, tá bom? E a competência 5, que é a competência da proposta de intervenção. Então, elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos.
Os alunos costumam ter dificuldade nessa competência. Eu, Fernanda, sinceramente, acredito que se a gente treinar, é que a gente com certeza pode garantir 200 pontos. Por quê? Porque a gente vai precisar desses 5 elementos que estão aí. Agente, ação, o modo, o efeito e o detalhamento. O que é isso? A gente não estava falando de um problema na sociedade brasileira? Na conclusão, na proposta de intervenção, a gente vai ter que tentar solucionar esse problema, usando esses 5 coisinhas aí, né? 5 elementos. O agente, então, quem que vai solucionar? É o governo? É o Estado? Sou eu? É minha família? Né? Enfim, é a escola? A ação. O que esse agente vai fazer? Ele vai, não sei, né, no caso da democratização do cinema, ele vai construir cinemas, né? O que ele vai fazer? O modo. De que forma? Ele vai pegar um investimento, né? Ele vai investir, ou enfim, ele vai criar uma lei? De que forma? O efeito. Qual que vai ser o efeito dessa construção de salas de cinema, né? Mais pessoas vão ter acesso, por exemplo. Então, né, qual que é o efeito, a consequência? E o detalhamento é um detalhamento que pode ser feito em qualquer um desses 4 que eu acabei de falar. Eu posso fazer no agente, na ação, no modo ou no efeito. Por exemplo, eu posso falar assim, é necessário que o governo, como garantidor dos direitos dos cidadãos, faça isso, isso e isso. Então, esse como garantidor dos direitos dos cidadãos, ele é um detalhe, né? Porque eu citei o agente, que é o governo, e vou continuar citando a ação, o modo e o efeito, né? Então, é um detalhe que pode ser feito em qualquer um desses 4 elementos. E a correção também é simples. Para tirar 200, eu preciso dos 5 elementos. 160 é porque eu tenho 4. 120, 3. 80, 2. O 40, tangência ao tema ou um elemento. Então, observem que se a gente tangenciar o tema, isso interfere em 3 competências. Na 2, na 3 e na 5. Né? Então, tá tudo ligado. E, para tirar 0, a gente tem que ter ausência de proposta, né? Você não propõe uma solução, ou proposta de intervenção que desrespeite os direitos humanos. Antigamente, na prova do Enem, se você desrespeitasse os direitos humanos em qualquer parte do texto, você tinha sua redação zerada. Agora não. Agora só se você tiver na proposta de intervenção. Tá bom, gente? E proposta de intervenção não relacionada ao assunto. Né? Então, eu posso fazer um texto super bonitinho e propor uma coisa que não tem nada a ver com o que eu falei. É isso. Coloquei aqui, então, para vocês, gente, as referências. Como eu disse, todo ano o INEP divulga a cartilha do participante. Eu peguei a de 2020, mas tem a de todos os anos. E eles também divulgaram a cartilha do corretor. Antes, a cartilha do corretor era sigilosa, era só para quem realmente corrigia, a gente não tinha acesso. E hoje em dia a gente tem. Então também é importante para a gente saber, né, como que eles corrigem a nossa redação. Todas essas informações, esses quadros, eu tirei desses 2 documentos. Então, eu deixo aí para vocês, tá bom? Vou mandar o PowerPoint, posso mandar os links também. Acho que é interessante pelo menos dar uma olhadinha. E em todos esses documentos, eles dão também exemplos de redação nota 1000. A gente vai trabalhar a redação nota 1000, alguns exemplos de redação nota 1000 ao longo do ano, né? Mas vocês também podem ter aí acesso quando vocês quiserem, enfim, ver. E é isso, gente. Vocês têm mais perguntas, dúvidas? Fernanda, só te perguntar, essa cartilha a gente tem condição de conseguir ela? Pegar ela? Sim, se você colocar no Google agora, Carmen, cartilha do estudante 2020, você vai achar. Vai ser o primeiro link que vai aparecer, provavelmente. Cartilha do estudante? Fala. Oi, repete. É cartilha do estudante, né? No Google? Cartilha do estudante Enem, né? Que vai aparecer. Enem. Mas pode ficar tranquila que eu vou mandar para vocês esse link, tá bom? E aí vocês vão ter também, caso vocês não consigam achar. Vou parar aqui a minha apresentação.
Obrigada, Fernanda. Acho, olha, o Vinícius mandou aí, ó, no chat. Se você quiser, viu, Carmen, já tá aí, o Vinícius colocou pra gente. Então, é isso, gente. Vocês têm alguma... Obrigada a você, Carmen. Vocês estão com alguma dúvida, gente? Assim, é claro que foi bem resumido, né? Tentei só esclarecer, assim, como funciona a correção das competências. Mas tem alguma coisa que vocês ainda querem perguntar? Eu tenho uma dúvida sobre a relação da letra na hora que a gente está escrevendo o texto. Porque, assim, eu tenho um problema muito sério em ser legível. Muito Aí eu queria importante. Comentasse um pouquinho sobre isso. Ótimo, obrigada, inclusive, Vinícius, porque eu também não coloquei isso, que, quando eu falei da redação que pode tomar 0, né, tirar nota 0, mas se nenhum dos dois corretores conseguirem entender a letra do estudante, essa redação é zerada. Então, Vinícius, por exemplo, você falou da sua letra, é claro que ela só é zerada quando é o texto todo, né, gente? Se eu não entender nenhuma palavra que o aluno colocou. Mas, se tiver algumas palavras que eu não entendo, eu posso tirar na primeira competência, né? Eu posso entender, por exemplo, que a pessoa escreveu de forma errada, né? Então, eu também posso tirar na primeira competência e ser penalizado por isso. A gente vai trabalhar... assim, não é que a gente vai trabalhar isso, né? Mas a gente vai pegar muito no pé de vocês. Se eu, Fernanda, pegar uma redação de vocês e não entender uma palavra, eu vou falar, corrige essa letra, melhora essa letra, né? Porque vocês imaginam, gente, se eu pegar uma redação de vocês, eu posso chegar pra vocês e perguntar, Vinícius, que palavra que é essa? Que letra que é essa? O corretor do Enem, você não vai ter contato com ele, né? Então, por isso que é muito importante, de fato, a gente ter uma letra legível. Eu falo por mim que, assim, o meu S parece um N. E eu, como tinha noção disso, no dia que eu fui fazer o Enem, eu tomei muito cuidado com o meu N e com o meu S, né? Então, a gente também vai descobrindo qual letra a gente tem dificuldade, né? Enfim, qual palavra, né, que a gente escreve fica mais ou menos. Então, a gente vai tomando consciência para prestar atenção. Cheguei a te responder, Vinícius? Eu sei que é uma resposta assim, muito aberta, mas é esse sentido que a gente vai puxar a orelha de vocês. Assim, a gente vai tá treinando isso também. E a letra tem que ser cursiva, né, Fernanda? Não pode ser de imprensa, né? Não necessariamente, Carmen. Já vi redação com letra de forma também. Pode fazer também? Pode. Com letra de forma? Já vi sim. Já vi exemplos. Tá. Pensei que podia ser só cursivo. Não. Deu para entender, Vinícius? Respondi? Deu sim, muito obrigado. Respondeu. Devia ter usado melhor os cadernos de caligrafia quando eu tinha 5, 6 anos. Não, a gente vai treinar muito também, gente. Igual eu falei, se eu vir que vocês, né, tem alguma letra, enfim, alguma coisa que eu perceber que eu não tô entendendo, eu vou falar com vocês, né? Isso nós todas aqui da redação. Que mais, gente? Só vou ler aqui porque eu lembrei, né? Hoje ainda já começa a monitoria. Então, hoje, 6 horas, tem a monitoria da Bruna, né? Que é de 6 às 7. Se alguém já tiver alguma dúvida ou já quiser corrigir alguma redação, alguma coisa, já pode aparecer lá para a Bruna. Amanhã também tem a monitoria. Amanhã tem a aula da Bruna e também tem a monitoria da Maria Eduarda. Quinta e sexta tem a aula da Júlia. E eu também vou estar disponível na monitoria de sexta-feira. Isso tudo vocês vão ter lá no cronograma, já tá lá bonitinho para vocês, mas só para lembrar. E lembrar também, né, gente, que a monitoria, ela é assim muito mais do que vocês chegarem lá e falar, Fernanda, corrija essa minha redação. Gente, a gente tá aqui por vocês, para vocês. Pode ser, sim, uma dúvida de matemática. É claro que, assim, eu prefiro que vocês vão na monitoria de matemática para isso, mas vou tentar ajudar vocês. Você vai deixar o telefone, Fernanda? Não. Você tá no grupo, Carmen, do WhatsApp? Tô. Então, aí eu tô lá no grupo.
você pode me Tá, chamar. Tá jóia. Nos 2 grupos que eu mandei o link da reunião, eu tô lá, tá bom? Tanto no tá. aviso dos alunos, tanto que a gente criou só da redação, tá, gente? Quem não tiver no grupo só da redação, pode me obrigada. falar também, tá bom? Coloquei lá, tá jóia. Ótimo. Ô, Fê. Oi. Não tô te ouvindo muito bem, Sofia. Não sei se sou eu. Melhorou? Melhorou. Sempre que eu fiz redação, a minha introdução e a minha conclusão eu sempre resumia em um parágrafo. É errado? Porque assim, o desenvolvimento eu fazia mais, mas a introdução e a conclusão sempre era um parágrafo. Amanhã a Bruna vai falar mais com vocês da estrutura da redação. Mas eu, Fernanda, sempre faço assim. Introdução, 1 parágrafo. Desenvolvimento, 2 parágrafos, assim. Depende do tanto de argumentos que você vai fazer. Normalmente, eu faço 2 argumentos no meu texto. Desenvolvo 2 argumentos. Cada argumento em 1 parágrafo e 1 parágrafo para a conclusão. Então, normalmente, os meus textos têm 4 parágrafos, né? Igual eu falei, se você fizer 3 argumentos, seria interessante ter um 3º parágrafo. Mas eu acho 1 parágrafo para a introdução perfeito. Acho que mais do que isso, você já está gastando o espaço do seu desenvolvimento, sabe? Então, acho ótimo. Tá bom. Obrigada. Gente, é isso. Professora, eu tenho uma pergunta. Sim. Ah, não, pode deixar. Não, pode falar. Pode perguntar. Eu já fiz algumas aulas de redação. Eu quero saber o que você acha sobre texto pronto. Tipo, a gente já ir pro Enem com aquela decoreba na cabeça de como a gente vai fazer o texto. Porque muita gente, assim, acha válido, mas muita gente fala que isso atrapalha um pouco. Eu sempre penso, gente, será? Aí eu quero saber o que você acha. O que eu acho, Isabela? Assim, é um pouco contraditório mesmo, eu concordo. Porque eu, Fernanda, enquanto professora, não só de cursinho do Enem, né? Eu também sou professora de português em outras escolas, né? Nos estágios que eu faço. Eu acho que é muito prejudicial para os alunos ter essa fórmula pronta, essa coisa decorada. Por quê? Porque isso não está desenvolvendo a criatividade, isso não está desenvolvendo outras formas de pensar do aluno, né? Outras formas de se comunicar, outros gêneros textuais. Eu acho isso uma coisa bastante prejudicial. Mas eu acho que, tanto que eu até perguntei antes, né? Quem vai fazer só o Enem, quem vai fazer outros vestibulares? Porque se você quer passar no Enem, você tem que saber de cor e salteado qual que é a estrutura do texto dissertativo argumentativo. E querendo ou não, gente, o Enem, você não está comprovando se você é inteligente ou não, se você sabe a matéria ou não, né? Você está ali comprovando que você sabe fazer a prova. É igual tirar carteira de motorista. Não sei se vocês já tiraram, mas você não aprende a dirigir carro na rua. Você aprende a fazer a prova ali para você passar e tirar a carteira, né? Então, o Enem é muito dessa questão de se preparar para a redação do Enem. Se a gente pensar, a gente nunca... Fernanda. Oi. Isso que você está dizendo, quando eu comecei no cursinho, em 2019, no meio do ano, eu falei porque eu fiquei muitos anos sem estudar, né? Eu estava fazendo o primeiro ano da EJA, eu falei que devia ensinar essa forma correta da redação desde o ensino médio. E a gente, infelizmente, não é ensinado isso. Você sabe disso como professora de português. Não é ensinado. Quando a professora Valessa, que foi professora, né, da gente, que ela foi ensinando como que era, eu fiquei horrorizada. E isso eu levei para a EJA perguntando para a minha professora por que não ensinava dessa forma para a gente. Pois é. Entendeu? Eu fui saber isso
no cursinho, que tinha que seguir todas essas fases para fazer uma redação. Pois é, por isso, Marilene, que eu tô falando que assim, é um pouco difícil esse assunto mesmo que a Isabela trouxe, né? Porque por mais que eu, como professora, eu quero que os meus alunos saibam fazer poesia, carta, enfim, que eles possam se comunicar em todos os contextos sociais possíveis, eu sei que eles vão ter que entrar na universidade, né? Se eles quiserem, eles vão ter que passar pelo Enem e vão ter que saber esse gênero textual que é o do Enem. Né? Eu estava falando, se a gente for pensar, não tem nenhum outro contexto, nenhuma outra situação da vida que eu vou ter que fazer um texto dissertativo argumentativo que não no Enem, né? Então é um texto que a gente aprende a fazer só para isso. Depois que vocês passarem no Enem, gente, por exemplo, vocês vão ver que vocês nunca mais vão fazer assim, provavelmente, né? Então, sobre a sua pergunta, né, Isabela? Eu acho que, assim, é importante a gente saber das manhazinhas, né, da redação do Enem. Acho que é importante a gente saber essa questão, por exemplo, de usar os conectivos, de ter pelo menos 2 na redação. Eu sempre falo para os meus alunos, e a gente vai reforçar isso com vocês também durante o ano, de ter pelo menos 3 repertórios socioculturais, né? Não é obrigatório ter 3, mas se você tiver um na introdução e um em cada desenvolvimento, né? Então 2 parágrafos de desenvolvimento, você colocar 3, você já provavelmente tira 200 na competência 2, né? Assim, então, eu particularmente não gosto de falar para vocês decorarem fórmulas, mas acho que entender como funciona a estrutura é importante. Acho que deu para fazer uma média aí, né, Isabela? Cada um tem sua opinião e eu acho válido saber das outras pessoas, assim. Por exemplo, assim, tem as redações nota 1000, né, gente? A maioria, se vocês pegarem para analisar, é redação pronta, né? Que a pessoa decorou aquilo lá e na hora conseguiu colocar bonitinho. Que ótimo que a pessoa conseguiu tirar uma nota boa, né? Mas eu acho que é muito mais importante a gente, enquanto pessoas, entender do que a gente está falando, né? Ter esses repertórios socioculturais para a vida do que só para o Enem, né? Eu tenho muito amigo que vai com o modelo pronto e que, tipo, todos os Enem dele foi assim. E uma coisa que eu ia falar também é que tudo que a gente viu hoje, né, gente, como que eu vou trabalhar isso? Praticando, né, gente? A gente vai ter um ano todo aí para praticar. A Júlia, que é a professora da redação mesmo, ela vai conversar com vocês, estipular a quantidade de redações que ela quer que você faça por semana, por mês. Mas é praticando que a gente vai conseguir, lá no final do ano, ter uma nota melhor, né, gente? Então, a Isabela falou, meus amigos chegam com uma fórmula pronta. Você vai ver, Isabela, que quando a gente começar a fazer nossas redações, você vai ver, por exemplo, que você usou um conectivo lá que eu achei ótimo. Você vai usar ele de novo. E aí você vai começar a usar ele porque você sabe que ele é um bom conectivo, por exemplo. Então, não é que é uma fórmula pronta, né? Mas você foi aprendendo ao longo do ano que aquilo ali deu certo. E é claro que a gente quer que dê certo também no dia do Enem, entendeu? Mas é isso, é praticando, né? Mas acho que é isso, né, gente? Já passei demais aqui o tempo, vocês têm aula de português agora. Agradeço demais a presença de vocês. Eu vou colocar tudo. Vou mandar o link da aula, da gravação da aula, o PowerPoint. Vou mandar também os links dos documentos, né, das cartilhas. E é isso, gente. A gente vai se ver aí ao longo do ano. Tô super animada. Contem com a gente, de verdade, igual eu falei. Se vocês quiserem ir na monitoria pra, assim, falar da vida. Gente, na monitoria eu fico 1 hora por conta de vocês. Se ninguém aparecer, eu não vou fazer nada, entendeu? Então, se vocês quiserem conversar, tirar dúvidas, corrigir redação, enfim, a gente tá aqui, né, o cursinho todo por vocês. A gente tá nesse sonho com vocês. A gente quer que vocês alcancem os seus sonhos,
que vocês entrem na faculdade. Então, assim, contem com a gente, coragem, né? Vamos começar aí e não deixem de fazer a redação, né? Tem muita gente que chega lá a agosto, vai chegando o Enem e a pessoa vai fazendo 3 redações por semana porque não fez nenhuma antes, né? Então, vamos começar desde agora, né? A Júlia vai orientar vocês melhor aí durante a semana, mas já vamos começar, né? Não vamos deixar... E a monitoria, Sofia, depende. Esta semana vai ser pelo WhatsApp, se eu não me engano. Mas vai ter algumas que vão ser pelo Meet. A gente sempre avisa lá no grupo, igual foi hoje, tá bom? Obrigada, Fernanda. A aula foi ótima. Obrigada, gente. Muito Obrigada, obrigada. Fernanda. Amei sua aula. Que ótimo, gente. Fico Amei, feliz. tá? Tô super feliz de Gostei estar aqui muito, com muito vocês. obrigada. Um beijo e Amei, boa aula é de muito português. Obrigada, tchau.